Capítulo 6º. Do direito de petição. Artigo 101. É assegurado ao servidor. Inciso 1º. O direito de petição em defesa de direitos, ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 2º. A obtenção de certidões em defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Artigo 102. O direito de peticionar abrange o requerimento, a reconsideração e o recurso. Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses, o prazo para decidir será de 30 dias, não havendo autoridade competente, prolatado a decisão, considerar-se-á acento agudo como indeferida petição. Artigo 103. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidir sobre ele, e encaminhá-lo a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 104. Cabe pedido de reconsideração à autoridade, que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Artigo 105. Caberá recurso. Inciso 1º. Do indeferimento do pedido de reconsideração. Inciso 2º. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior, a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. Parágrafo 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade, a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 106. O prazo para interposição de pedido de reconsideração, ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação, ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. Artigo 107. O recurso quando tempestivo terá efeito suspensivo e interrompe a prescrição. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração, ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 108. O direito de requerer prescreve. Inciso 1º. Em 5 anos, quanto aos atos de demissão, e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações funcionais. Inciso 2º. Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado, ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 109. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. Parágrafo único. Os prazos contam-se continuamente a partir da publicação ou ciência do ato, excluído o dia do começo, e incluindo o do vencimento. Capítulo 7º. Da aposentadoria. Artigo 110. O servidor será aposentado. Inciso 1º. Por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave ou incurável especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. Inciso 2º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3º. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Alínea B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções do magistério, se professor, e aos 25 anos, se professora, com proventos integrais. Alínea C.
aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 anos, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. A linha D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. No caso do exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, o disposto no inciso 3º, a se obedecerá ao que dispuser lei complementar federal. Parágrafo 2º. A aposentadoria em cargos ou empregos temporários observará o disposto na lei federal. Artigo 111. A aposentadoria compulsória será automática, e o servidor afastar-se a assento agudo do serviço ativo no dia imediato àquele em que atingir a idade limite, e o ato que a declarar terá vigência a partir da data em que o servidor tiver completado 70 anos de idade. Artigo 112. A aposentadoria voluntária, ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 2º. Expirado o período de licença, e não estando em condições de reassumir o cargo, ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Parágrafo 3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença para tratamento de saúde e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Parágrafo 4º. Nos casos de aposentadoria voluntária ao servidor que a requerer, fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91º dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento. Artigo 114. Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão, ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 anos consecutivos. Parágrafo 1º. As vantagens definidas neste artigo são extensivas ao servidor que, à época da aposentadoria, contar ou perfizer 10 anos consecutivos, ou não, em cargos de comissão ou função gratificada, mesmo que, ao aposentar-se, se ache fora do exercício do cargo, ou da função gratificada. Parágrafo 2º. Quando mais de um cargo ou função tenha sido exercido, serão atribuídos os proventos de maior padrão, desde que lhe corresponda o exercício mínimo de 2 anos consecutivos, ou padrão imediatamente inferior, se menor o lapso de tempo desses exercícios. Parágrafo 3º. A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no artigo anterior, bem como os adicionais pelo exercício de cargo de direção ou assessoramento, ressalvado o direito de opção. Artigo 115. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção, e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, independente de requerimento.